é mic. Eu vou falar um pouco. Alô, alô. Beleza, beleza. Chega pra nós aí, pô. Fazendo um favor. Valeu. Fala pra nós aí, Eu. Testou? Valeu. Cuca, eu acho que a pergunta que todo mundo quer fazer aqui, eu queria ver se você já tem a resposta para o gol, né? O Jailson está suspenso. Joga o Wagner ou joga o Vinícius? Nós trabalhamos bem a semana toda, né? Sabíamos que um momento não iríamos poder contar com o Jailson, uma vez que ele tinha 2 cartões, acabou tomando o terceiro contra o Sport. O Vinícius está bem trabalhado, o Wagner está bem trabalhado. O Wagner jogou 3 partidas na ocasião com o Atlético, Botafogo e Chapecoense. Foi um momento ruim que a gente viveu no campeonato, o pior momento que nós vivemos no campeonato. Automaticamente ele não foi bem, né? Como os outros também não foram. E a gente tem um menino que está despontando, está treinando muito bem, está muito seguro, com confiança, que é o Vinícius, né? Então, eu já treinei, já defini, só vou deixar para falar para vocês mais em cima do jogo. Entendi. Agora, isso aí também se aplica ao ataque, né? Do Alione e o Barrios. Eu queria que você explicasse também a dinâmica, porque se o Alione joga, tem alguém que faz a transição, o Barrios seria mais referência. O Barrios é a referência nossa, ele até não participou do treino hoje, em virtude de um probleminha que ele teve. A gente está esperando, né? Se ele vai ter uma condição de jogo amanhã. Ele nem é uma questão de dúvida ou não. E ele jogando, o Gabriel vai para o lado, e ele não jogando, entra o Alione. O Gabriel fica mais centralizado. Isso não é novidade para ninguém. A dúvida é esperar ver do Barrios. A única dúvida é entre o Thiago Santos ou o Fabiano. Aí o Jean ou joga na lateral de volante. Demais vocês conhecem todo o time, não tem mistério. Cuca, no caso dos goleiros, ambos têm experiência não em jogos, mas em treinamentos. Como você disse, trabalhou muito durante essa semana, mas a falta de jogo acaba atrapalhando um pouco, né? Principalmente no gol, para o goleiro. O lado psicológico num momento como esse, teu, da comissão técnica, dos jogadores, de darem apoio aos dois, é mais forte do que o campo, porque o cara pode sentir nesse momento, né, de decisão, assumir uma postura falha. Se falhar vai ter problema na carreira, ambos. O lado psicológico pesa muito mais do que o trabalho em campo nesse momento para o goleiro? Não, eu vejo que eles estão bem de cabeça. Na verdade, o problema é meu. O que eu fizer, eu estou meio certo e meio errado. Porque se eu puser o Wagner, eu estou meio certo. Por que você não pôs o menino que está treinando bem? Se eu puser o menino, eu estou meio certo. Por que você não pôs o Wagner e não deu mais oportunidade, né? E assim que a gente faz. Tem que tomar decisão. Eu já tomei, os goleiros já sabem de que forma vai ser. Eu só quero preservar mais um pouquinho, né, até para eles terem uma calmaria maior até o momento do jogo. Se você optar pelo Barrios, o Gabriel joga mais pelo lado, é isso? Sim. Você não vai jogar com os dois enfiados lá na frente? Vai ter não. Isso? Não, pode ser como opção de jogo, ele vindo de trás. Também não vou te falar como é que eu vou jogar, né? Tá bom. Às vezes vai, né? Às vezes você fala, tem que tentar. Não. Ô, Cuca, depois você vê lá, né? Eu também não vou dar tudo mastigado. Vai lá, dá uma olhada, tá jogando assim, faz parte do trabalho, né? Apesar de o Palmeiras não depender, né, do jogo do Flamengo e Atlético, é outro grande jogo da rodada e vai acontecer antes. Como é que você vai se comportar nessa partida? Vai assistir o jogo? Quer que seus jogadores saibam o resultado? O jogo que horas é? 4h30. E o de vocês é 7h30. Eu acho que dá para ver meio tempo, né? Que daí você tem a preleção, não sei se dá meio tempo, dá um pouco menos. É até melhor. Quando você vai lá ver, já foi. Então você acha que, apesar de não interferir muito no Palmeiras, pode de repente se empatar o jogo, o Palmeiras ganhando aumenta mais? Sim, lógico. Você sempre vai torcer no que é melhor para você, né? Você nunca vai torcer por uma coisa. Só que na vida a gente aprende que às vezes o que você torce hoje, você se arrepende amanhã. Já aconteceu outras vezes comigo. Então deixa a água correr naturalmente seu caminho. E ainda sobre a escolha do goleiro, quanto que pesou a decisão do Oscar nesse ponto, a sua conversa com ele, se você escolheu o goleiro que talvez ele tenha te indicado?
Não foi bem assim, mas lógico que o Oscar, ele trabalha com goleiro, ele tem obrigação, né, de me passar as coisas, porque ele trabalha só com os goleiros, né, então automaticamente eu tenho que ouvi-lo. Ô, Cuca, no final de semana no jogo contra o Sport, você falou muito sobre a condição do gramado, quanto dificultou o estilo de jogo do Palmeiras, né? Sim. Até tinha um meio campo mais técnico e tal. Você E o falou do Sport com a Sport bola que mais explorou alongada. bastante com a bola alongada. Sim. Por ser um gramado da Vila Belmiro, que é um gramado que favorece mais o toque de bola, é ruim pensar no seu time com um meio campo mais técnico e menos marcador? Também. Eu posso ir com o meio campo mais técnico do que mais marcador, depende da proposta de jogo. Se a gente tiver uma proposta de defender um pouco mais, vocês sabem que vai o Thiago. Se a gente tiver uma proposta de atacar um pouco mais, vai sem o Thiago. E a gente pode utilizar essa proposta a iniciar ou no decorrer do jogo. E como é que você tem tratado essas últimas 6 partidas, né? São 6 finais. Vocês preferem não tratar como final? Ontem o Zé Roberto disse que o jogo contra o Santos, além de uma vitória, tirar o Santos da briga direta pelo título, ainda coloca vocês em mais vantagem. Como é que tem sido o diálogo? Porque a impressão que eu tenho, pelo menos, é que dentro do Palmeiras, entre vocês, um diálogo é muito mais tranquilo do que acontece fora, com todo mundo falando desse Flamengo que encosta, não encosta, e dessa diferença que vocês tiraram. A gente procura ficar um pouquinho mais longe, né? Mais alijado disso, porque tudo, para quem tem 6 pontos na frente, para quem está na frente, você não consegue ver grande vantagem. Porque você tem respeito e precaução acima de tudo, né? Para quem está atrás, vê uma vantagem grande. Hoje, Flamengo, Atlético, eles estão brigando entre eles primeiro, para depois mirar o Palmeiras. Eles têm uma briga interna entre os dois. Um pode passar o outro pode deixar para trás, pode acabar a rodada o Flamengo em quarto, em terceiro, em segundo, o Santos em segundo, terceiro, quarto, o Atlético em segundo, terceiro e quarto. Então hoje eles estão mais ali nessa luta deles do que propriamente nos mirando. Mas se a rodada for ruim, já fica tudo muito apertado. Então a gente tem que fazer força nesse jogo. É um jogo decisivo? É um jogo decisivo, mas é um jogo de inteligência que a gente tem que ter e equilíbrio. Aconteça o que acontecer na Vila, o Palmeiras não é campeão e nem perde o primeiro lugar. O que ele não pode perder é a cabeça, perder jogador expulso, jogar futebol com tranquilidade, que a tabela nos oferece isso, com organização, com responsabilidade acima de tudo, mas com naturalidade. Cuca, diante disso, desse cenário aí, você vai jogar com o regulamento debaixo do braço? Como dizem assim, a corrida de carro, por exemplo, o cara chega em quarto, é líder, mas o quarto lugar dá o título para ele. Dizem que ele jogou com o regulamento, correu com o regulamento debaixo do braço. Você vai fazer isso amanhã na Vila? Mas daí assim, tipo, trouxer um empate tá bom, não vou me desesperar. Lógico que se você trouxer um empate da Vila, nesse momento não é ruim. Mas quem joga para empatar tem grande chance de perder. Então a gente tem que oferecer o nosso jogo. O Santos, a gente sabe que é um time muito técnico, que cria espaços da jogada, tem muita movimentação, os laterais infiltram. Os dianteiros também tem uma movimentação intensa e joga em casa com sua torcida. É um grande fator positivo. E nós vamos ter que enfrentar todas essas dificuldades dentro da nossa grandeza também, buscando a vitória. Ontem, pode mais uma? Quando foi na Vila que você disse que ia ser campeão brasileiro, logo depois de ter sido desclassificado do Campeonato Paulista, né? Aquele momento você sabia o que estava dizendo ou foi uma forma de incentivar os jogadores? E como você vê aquela frase que você disse meses atrás, você líder do campeonato com vários pontos na frente dos demais? Hoje seria muito mais fácil para chegar aqui e falar. Mas hoje não, hoje você tem que ter a humildade, eles não precisam de incentivo nenhum nesse ponto hoje. Eles precisam ter o pé no chão, ter o equilíbrio, e hoje eu não preciso falar isso, se eu já falei lá atrás, vocês têm que me cobrar depois. A gente põe o da gente na reta porque quer, né? Você me perguntou se eu estava ação, quando eu falei isso, era isso? Não. Mais ou menos, né? Tá meio anestesiado, né? Porque, perdemos lá uma porrada de jogo. 3 e 4.
e não andando, e eles precisando de estímulo, de algum norte para nós nos apoiar. O norte foi aquele, vamos buscar o título, e daí o peso saiu deles, veio para mim, né? Eu já levei, pô, isso aí está parecendo que é presunção, mas não era um momento que eles precisavam da confiança do treinador, por isso que eu falei. Cuca, queria que você falasse um pouquinho mais do Santos, especificamente, uma equipe que vem em ascensão no Campeonato Brasileiro, provavelmente com o Ricardo Oliveira, sim o Vitor Bueno, que já está confirmado que não participa do jogo de amanhã, e que tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa equipe que o Palmeiras enfrenta amanhã. Você sabe, né? Conhece o Santos mais do que a gente. Fazem mais jogos e observam mais do que a gente. É uma equipe extremamente técnica, que valoriza muito a posse de bola e a movimentação, buscam criar espaços para os jogadores aparecerem de forma oportuna, né? E a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, fazer uma marcação forte e ter a grandeza de jogar também. Professor, boa tarde. Boa tarde. Com relação ao Gabriel Jesus, ele volta e a gente viu ele treinando com muita empolgação, muita animação também. Vai para o Clássico. Ele acabou não marcando um gol em Clássico ainda. Ele está com essa empolgação, essa animação para esse jogo de poder deixar uma marca em Clássico também? Eu não me preocupo se ele fizer o gol ou não, contanto que alguém nosso faça e a gente vença. O que menos me preocupa é quanto a isso, e pretendo passar isso para ele também. Que o importante para nós é o Palmeiras vencer, é a gente ser campeão. Se puder fazer o artilheiro, ótimo. Se puder ser gol do Gabriel, bom. Mas se for gol de qualquer outro, também é do Palmeiras igual. Esse peso ele não precisa carregar. Cuca, aqui no centro. Desde que você chegou aqui, você já quebrou vários tabus, né? De adversários, o Palmeiras não ganhava um bom tempo. Na Vila tem mais um, né? Os Palmeiras não ganham lá há 5 anos. Te preocupa isso? Passa pela sua cabeça ou nem por um momento você pensa nisso? Não, lógico que, mas isso não é uma coisa só do Palmeiras. Poucas equipes vencem na Vila. Como poucas equipes vencem no Allianz Parque, poucas vencem no Itaquerão, poucas, enfim. Os times grandes que têm forte mando assim é difícil vencer, mas é uma oportunidade que a gente tem lá sábado. Né? Se a gente fizer um jogo perfeito, a gente tem uma chance. O Palmeiras não teve nenhum jogador expulso no campeonato, né? Você até citou que tem que ter a cabeça no lugar justamente para isso. Você acha que é mais mérito da campanha que facilita, porque o time ficou grande parte do campeonato em primeiro, de repente os ânimos estão mais calmos, ou é um trabalho também seu que a gente não tem falado muito a respeito disso, né? Não, é uma conscientização, não minha, né? Da comissão técnica. A gente sempre bate em começar e terminar o jogo com 11, não ser violento, não fazer muitas faltas no jogo, e isso acarreta num risco menor que você tem de perder jogadores. Algumas vezes que eu sinto que está um pouco perigoso, eu faço as trocas também, né? Principalmente quando é jogador no setor defensivo, que tem um cartão amarelo e você sente que tem um risco, então a gente tenta prevenir também, mas é mérito dos jogadores. Cuca, eu me lembro que uma vez você me falou assim que gostava do mistério, assim, para a imprensa, porque aí o torcedor fica, quem vai jogar no rádio, na televisão? Como é que você imagina que tá a cabeça do Dorival também entra nesse pacote aí de que será que vai jogar? E como é que que recado você daria para o torcedor que vai ficar ansioso então amanhã até umas 18h30 mais ou menos? Não, mas não é mistério por fazer mistério. A gente tem essa condição de esperar um pouco mais para definir o goleiro, até para preservar. E tem a condição, o jogador assiste os programas de vocês lá, não se incomode que daqui a pouco vocês estão lá falando lá e eles estão aqui, ó. Então se eu ponho um goleiro, vocês estão falando, o Cuca não acertou, ele vai estar vendo, para que eu vou fazer isso se eu posso deixar para em cima da hora? Daí vocês mandam uma porrada em mim, não faz mal. Agora eu preservo eles, a ideia é essa, né? Não sei se estou certo ou não, mas quanto mais eu deixar eles com a cabeça boa para o jogo, é melhor. O torcedor vai ficar ansioso até 6h30. Eu acho que mais. Até 7h29 e 59. Cuca, aqui, por favor. Na coletiva, depois do jogo contra o Sport, um colega nosso te perguntou se você viu o Palmeiras com sorte de campeão e você disse que não, que nenhum acontecimento no campeonato te fazia pensar nisso. Essa semana, a Mariah Carey, que ia fazer um show no Allianz Parque,
antes do jogo contra o Inter, cancelou e o gramado da Arena vai ter mais tempo para se recuperar. É esse tipo de coisa que pode ser vista como sorte de campeão? Nós ligamos para ela falando. Tudo é trabalho. Aqui eles não quiseram aqui, nós ligamos lá direto. Ela entendeu e marcou para frente. O pessoal entende, né? Que momento é esse? Mas era um show bom ainda, eu falei, né? Tá bom. Ô, Cuca, você viveu os dois extremos no Campeonato Brasileiro, né? Aquele brasileiro com o Fluminense, que rodada a rodada, o pessoal falava assim na TV. Vai cair. Agora vai cair, agora vai cair. Vocês ali chegaram naquela reta final, fazendo uma campanha histórica ali para a permanência do Fluminense. E agora é a mesma coisa, né? Mas para vencer, para ser campeão, toda rodada, agora o Palmeiras vai perder a liderança, agora vai ser o teste de força. Para você especificamente, como é que é lidar com esse tipo de sentimento? O que você aprendeu com aquela campanha de 2009 que você recuperou agora para essa campanha de liderança? Mas lá é mais sofrido, porque é um jogo e você perde tudo, né? Então, eu me lembro aquela vez, eu sei porque eu ia dar entrevista no Fluminense, levavam uma bandeirinha aqui, que punha aqui, e nós fizemos lá com os jogadores, assinamos todos e guardamos aquilo internamente como nós. Quem ia para a coletiva levava. E nos jogos eu lembro que eu falava para eles, não vamos cair hoje, hein? Hoje nós não vamos cair. Não vamos. E não caía hoje. E aí foi crescendo, de 99 para 90, para 80. E a gente conseguiu salvar naquele último jogo lá, fatídico, lá com Curitiba. Enfim, é uma coisa que vai acontecer raramente na vida da gente. Agora é o inverso, né? Você tem que estar somando pontos, porque o pessoal quer te pegar de tudo que é jeito. Hoje, a gente tem a consciência que se o Palmeiras ficar em segundo lugar, é ruim. Você vê a que ponto que você chega, né? Que hoje você liderar 22, 23 jornadas e não ter o título é ruim, a gente tem que saber lidar com essa pressão. Mas não trazer para dentro da gente, né? Você não pode perder horas de sono por causa disso. Pode perder uma horinha só, mas não, né? E saber lidar, que a gente é profissional, trabalha representando o sentimento de uma torcida que há 22 anos não ganha, e que se eles ganharem, eles vão entrar para a história desse clube que é fantástico. Então, eles também estão amadurecendo muito com essa situação. Bom final de semana. Senhor, que tem quando eles vão aquecer, que fica lá sozinho.